Olá! Hoje nós vamos para a nossa aula de ciências na página 269. Interferências humanas nas cadeias alimentares. Em uma cadeia alimentar, os nutrientes e a energia são transferidos de um ser para outro. Por meio dela, o equilíbrio entre as populações de produtores e consumidores é mantida. Mas essa relação de equilíbrio pode ser alterada pela interferência do ser humano na natureza, com o desmatamento, a poluição, as queimadas, a caça predatória, o tráfico de animais e a introdução de espécies invasoras. Então, gente, esse equilíbrio entre as populações, né, entre a que produz e os que consomem, tem que haver um equilíbrio. Se o homem interfere nisso, então, através do quê? Do desmatamento, poluição, tráfico de animais, introdução de espécies invasoras, há um desequilíbrio na natureza. Então, espécie invasora, animal ou vegetal que não existe naturalmente em determinada região e que, quando inserido ali, passa a competir com as espécies nativas por alimentos. Então, essa espécie invasora que não é própria ali daquela região, acaba o quê? Prejudicando, porque ele vai se alimentar, ele vai prejudicar outros animais ali. Peixes mortos pela poluição de rios. Animais provenientes de caça são expostos como os artigos de decoração. Conheça a seguir 2 exemplos da interferência humana em cadeias alimentares. O primeiro envolve os tubarões e o segundo, o mico-estrela. Ataque de tubarões em Recife. Entenda por que surfistas e banhistas estão na mira desses peixes. Você já deve ter ouvido falar que banhistas atacados por tubarões em praias de Recife. A maioria foi feita pelo tubarão cabeça chata, mas também há registro de ataques de tubarão-tigre, o que nos leva a perguntar: por que isso está acontecendo em Recife? Então aqui, tubarão de cabeça chata se alimenta de tartarugas marinhas, golfinhos, peixes e outros tubarões. O tubarão-tigre se alimenta de peixes, tartarugas, caranguejos, moluscos, mamíferos e répteis. O fato é que as espécies de tubarões que vivem perto da praia e que antes tinham comida à disposição, agora não tem mais tanto esse alimento. E como em Recife os ataques costumam ocorrer em um trecho de poucos quilômetros próximo ao porto de Suape, os cientistas consideram que isso tem sido provavelmente por causa da sua construção. Então, o ataque de tubarão ali nessa região de Recife é devido à construção do porto de Suape, Então, aqui Recife, 40 quilômetros, e aqui a região é o complexo industrial de Suape. Durante as obras para a construção do porto, foi preciso destruir os manguezais e os rios das redondezas. Isso afetou o ecossistema de tal forma que esses animais ficaram sem muita comida disponível e também sem lugar para ter seus filhotes. Os cientistas levantaram 2 hipóteses, ainda não comprovadas, para explicar os ataques registrados na capital de Pernambuco. A primeira é que, por terem dificuldade para encontrar comida, os tubarões possam estar atacando pessoas como uma nova opção de alimento. Segunda hipótese, sugere que os tubarões atacam o ser humano porque o confunde com suas presas, peixes grandes, tartarugas marinhas
raias, focas e etc. No entanto, você sabia que muitos outros locais, tubarões e os seres humanos convivem harmoniosamente? Pois é, quando o meio ambiente não sofre agressões e está equilibrado, os ataques não acontecem. Então, agora vamos responder essas questões sobre o texto. Qual foi a interferência do ser humano no ecossistema? Então, referente ao texto. A interferência do ser humano no habitat dos tubarões foi a construção do porto de Suape. Quais consequências essa interferência humana pode ter trazido aos tubarões? Então, houve a redução na quantidade de animais que serviam de alimento aos tubarões. Então, com a construção do porto, houve a redução da quantidade desses animais que eram alimentos dos tubarões. 3. O manguezal é um ecossistema muito importante, pois abriga uma diversidade de espécies vegetais e animais. É considerado o berço da vida marinha, uma vez que muitos animais se reproduzem e criam seus filhotes nesses locais. Então, vocês podem grifar essa parte aqui, ó. Até vida marinha. Além disso, é uma fonte de alimento para grande variedade de animais, como ostras, mexilhões, caranguejos, insetos, aves, peixes, cobras, jacarés, golfinhos, tubarões, peixe-bões, guaxinins, saguis, entre outros. Então, também ali é uma fonte de alimento para uma grande variedade de animais. Então, o manguezal ele é importante ele abriga uma diversidade grande de vegetais e animais, e ele é considerado o berço da vida marinha. E, além disso, é uma fonte de alimentação para uma grande variedade de animais. Então, aqui, ó, pescador navega no mangue, e aqui diferentes espécies de peixe. Está correto dizer que a construção do manguezal, que a destruição do manguezal altera o equilíbrio ecológico do ambiente marinho? Justifique. Sim, a destruição do manguezal altera o equilíbrio do ambiente marinho, uma vez que muitos animais desse ecossistema se alimentam e se reproduzem nessa região. Agora aqui o outro texto sobre o mico-leão, uma espécie invasora. O mico-estrela, como preferem chamar os cientistas, é uma espécie de primata arborícola, quer dizer, que vivem em grandes árvores. Então, os cientistas chamam como Calitrins chassus. O cardápio do mico-estrela é variado à beça. Inclui frutos, insetos, néctar de plantas, flores, semente, fungos, moluscos, ovos e pequenos vertebrados. Você já viu por aí, não é? É bem provável que sim. Embora o lugar de origem do mico-leão estrela seja a Caatinga, no Nordeste, a espécie pode ser vista em outras regiões do Brasil, especialmente no Sul e Sudeste. A razão para ter sido... qual é a razão, então, a razão para ter sido parar tão longe? Os pesquisadores acreditam que filhotes desse primata eram vendidos ilegalmente nas estradas do Nordeste brasileiro. Assim, as pessoas de outros estados compravam os micos e os levavam para longe de seu habitat natural. Crescendo fora de seu ambiente, ele se tornou agressivo. As famílias adotivas acabaram, por medo, abandonar o animal depois de alguns anos. Esse pode ter sido o principal motivo do aumento da população do mico-estrela nas cidades. Então, as pessoas, compravam,
muitas nas estradas, levavam para casa e como ele se tornou agressivo por estar preso, não estar em seu ambiente, as pessoas acabaram abandonando esses animais. Mas que mal há de ter mico-estrela como turista em outras regiões? Uma superpopulação de mico-estrela no sudeste do Brasil, por exemplo, representa uma ameaça a outras espécies nativas da região. Esse é o caso do mico-leão dourado, que está ameaçado de extinção e é uma espécie nativa da Mata Atlântica, localizada na região sudeste. O mico-estrela torna-se um competidor de recursos alimentares, ou seja, a comida se torna insuficiente para todos na floresta, principalmente no inverno, quando a oferta de alimentos reduz por causa do clima do frio. Escreva se o animal é espécie invasora ou espécie nativa, de acordo com a região que se encontra. Então, mico-estrela, no Nordeste, ele é uma espécie nativa. No Sudeste, ele é uma espécie invasora e no Sul também. Por que o mico-estrela é considerado uma espécie invasora? Então, o mico-estrela nas regiões Sudeste e Sul é considerado uma espécie invasora, pois não pertence naturalmente àquele ambiente e compete com outros de espécie nativa. Aqui no caso, ó, que eles citaram, com o mico-leão dourado, né? Então, porque o mico-leão dourado, ele é nativo da Mata Atlântica. Aí, quando chegou o mico-estrela ali, que é uma espécie invasora, aí a oferta de produtos reduz. De que maneira o mico-estrela foi introduzido nas regiões Sul e Sudeste? Por meio de tráfico, que era realizado nas estradas do Nordeste. Por que a população do mico-estrela teve um aumento tão grande? As pessoas que o adquiriram acabaram soltando-os na natureza, ou mesmo nas cidades, porque muitos se tornam agressivos fora de seu habitat natural. Como esses animais se adaptaram ao novo ambiente, se reproduziram e a quantidade aumentou. Então, eles se reproduziram. O mico-estrela, ele se adaptou às florestas, né, ao ambiente, mesmo próximo de cidades. Então, eles se adaptaram e acabou se reproduzindo. Uma espécie invasora traz ameaça ao equilíbrio do ambiente? Por quê? Sim, traz, porque compete com as espécies nativas por abrigo e alimentos, trazendo riscos à biodiversidade do local. Explique por que não se deve comprar animais silvestres. Porque a retirada deles de seu ambiente natural para serem comercializados provoca uma alteração no equilíbrio das cadeias alimentares. Ok? Então, por hoje é só. Vocês vão fazer as atividades que estão na página 76, está marcado no sistema, e 77. Tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.